Estamos aqui hoje para o estudo de economia do mercado imobiliário. Essa disciplina é uma disciplina importantíssima na questão do curso de TTI, um estudo completo sobre este assunto. Então, ficamos atentos a esta disciplina em função das tendências do mercado imobiliário. O corretor de imóveis, ele tem que ficar antenado, participativo e por dentro das transações imobiliárias da sua região. Por exemplo, o Sinduscon é o departamento, é o sindicato das indústrias da construção civil, que mês a mês divulga o preço da construção civil em cada estado. Então, nós temos que ficar atento e, ao mesmo tempo, antenados ao mercado imobiliário, se ele está recessivo, se ele está estável ou se ele está em crescimento, mediante a demanda de oferta e procura. Então, temos que estar inteirados sobre o Sinduscon, que é onde os preços sofrerão a flutuação de mercado, ou seja, todo mês ele vai te dar o percentual e o valor atualizado da construção civil. Então, a análise do mercado imobiliário no momento atual, em 2019, estamos em uma tendência de crescimento, ou seja, o mercado imobiliário está tendo um crescimento econômico, gradativo. Então, é muito importante que essa tendência faz com que o corretor aumente o seu leque de conhecimentos e expande o seu negócio. Então, é muito importante que estejamos sempre a par disso tudo. E as perguntas que não pode faltar, quanto produzir, para quem produzir, Então, ou seja, quando a procura ela é maior do que a demanda, o que acontece? As ofertas aumentam. Então, quando o corretor está antenado, está por dentro do mercado imobiliário, ele vai saber entender e analisar essa flutuação do mercado imobiliário. Ou seja, produzir, se o meu foco é imobiliária, ou seja, imobiliário, eu tenho que saber quem está produzindo e produzindo o que eu vou vender. Se eu vendo um imóvel, eu tenho que estar com o meu leque de network de empresas, de construtoras que vão produzir o que? Os imóveis, seja ele casas ou apartamento ou indústria, seja ele qual for, ou até mesmo locação. Cada um escolhe o que você melhor se identifica. Ou seja, e para quem produzir? Eu vou estar produzindo, ou seja, eu vou estar ofertando o que foi produzido pela indústria da construção civil. É muito importante que você, corretor, entenda muito bem quem está produzindo e quando está produzindo e quando vai ser entregue esses imóveis, para que você, antes mesmo que ele esteja pronto, já comece a trabalhar esse mercado, que é um mercado amplo, e a procura por imóveis legalizados no nosso país é muito grande. Então, o imóvel, para ser financiado hoje, junto aos bancos, seja ele bancos públicos ou privados, ele deve e tem que ter pela lei averbações, ABITs, todos os projetos, ARTs e etc, etc. Então, a procura por imóveis legalizados é muito grande. Então, fica uma dica do professor Ed. Fiquem atentos quem está construindo, o prazo de entrega dessas construtoras e o tipo de imóveis que eles estão construindo, para que você vá em busca do seu cliente adequado ao tipo de construção que estão produzindo. Então, é muito importante saber o que produzir e para quem você está produzindo. Isso é muito importante. Outra coisa muito importante é a curva de possibilidades de utilização de recursos.
Ou seja, se você vai fazer investimento para alcançar o seu cliente no mercado imobiliário, você tem que saber aonde está o seu cliente. Qual que é o seu foco? É casa de alto padrão? É locação de alto padrão? É casas de padrão médio ou regular? É padrão baixo? Você analisa e traça um gráfico. Quem é o seu cliente? Aonde ele está inserido na sociedade? Para você traçar uma curva de possibilidade de atingir a sua meta. Não se esqueça, isso é muito importante. E na economia, nós temos alguns fatores muito interessantes, que é a terra, o trabalho, o capital, capacidade tecnológica e a capacidade de empresariar. Aonde você se enquadra? Você tem que analisar esses fatores de produção. Se você está num desses fatores precisando de auxílio, estude mais um pouco, se aprofunda no assunto que você mais tem a carência, que você vai conseguir se superar a cada dia. O sistema econômico, ele explica de várias formas, entre elas estoque de fatores de produção, ou seja, terra, capital, tecnologia e a capacidade econômica. A capacidade econômica, ela é um item muito, mas muito importante. Porque para você ter capacidade econômica de investir no empreendimento, de investir no seu marketing, de investir na sua empresa, na sua aparência, você tem que ter a capacidade econômica. E quando você não tem esse recurso, você tem que buscar esse recurso no mercado, usando de ferramentas tecnológicas adequadas ao mercado financeiro. E também temos a teoria da demanda. Essa você não pode ficar de fora, né? Ficar atento à teoria da demanda. O que significa a teoria da demanda? Significa procurar por qualquer bem ou serviço de determinado preço, em determinado tempo. Ou seja, um determinado preço é um determinado tempo. Por quê? Porque você tem que saber qual que é a capacidade econômica também do seu cliente. Então, se o seu cliente, por exemplo, é um servidor público, estadual, municipal ou federal, e você sabe a margem de salário desse funcionário público, então você vai fazer uma análise da capacidade de renda desse seu potencial cliente, né? E vai oferecer para ele um imóvel adequado. Então não adianta você chegar lá com um leque de amostras, sendo que a capacidade econômica dele não é o suficiente para comprar o imóvel dessa envergadura. Então temos que ficar atento à capacidade econômica do seu cliente, tá? Então, em bens econômicos, o capital de consumo, né? Consumo duráveis, não duráveis, intermediário, substitutivo, né? E o complementar. O capital, o consumo, né? O bem duráveis, não duráveis, intermediário, substituto e o complementar faz parte de uma cadeia que você tem que ser analisada pausadamente, item a item, para que você entenda profundamente o que significa o bem complementar, o bem substituto, o intermediário e o bem de consumo, duráveis e não duráveis. Temos como referência, né? Bens capitais são bens para produzir outros bens. Por exemplo, máquina de costura. A máquina de costura é um bem que produz um outro bem, né? Duráveis, exemplo, a televisão, geladeira, máquina de lavar, são bens duráveis. E não duráveis são materiais de higiene pessoal, alimentação e etc. Então, só para a gente fechar aqui, bens capitais são bens que geram outros bens. Máquina de costura, né? Por exemplo, uma máquina de filmar, né? Uma máquina fotográfica. Então, isso são bens que vai gerar outros bens, né? Bens duráveis, televisão, geladeira, cadeira. Então,
É isso aí. E bens não duráveis são alimentos, é um exemplo, alimentos e higiene pessoal.